Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Antes de sentarmos, vamos ler, o nosso tema que é do culto, que se encontra em João, capítulo 1, versículo 29, a parte B. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pode sentar, irmãos. Eu estou muito feliz, me sinto honrada, me sinto privilegiada por estar mais um dia na casa do Senhor, e muito feliz pelo convite que o tio Moacir me fez, de trazer a palavra do Senhor para as nossas crianças. Não é fácil, irmãos, pregar para criança, porque para adulto ele consegue te compreender melhor, mas para criança você tem que ter um tato melhor para que ele possa compreender e que a palavra do Senhor realmente faça morada no coração deles, Fico agradecida que meu pastor confiou essa missão a mim, E estamos aqui, debaixo da obediência do Senhor, da proteção do Senhor, e da obediência do pastor, Então, eu quero deixar para as crianças duas coisas que eu quero que vocês pensem e lembrem sempre. A Bíblia, em algum momento, ela mente? A Bíblia, ela é verdadeira. Tudo que está dentro da Bíblia relatado é verdadeiro, é lindo, tem milagre, tem cura, tem proteção, tem livramento. E aqui, crianças, vocês já ouviram em algum momento dizendo que aqui tem e fala sobre a Páscoa? Lucas, lá no livro de Lucas, relata que Jesus estava com seus discípulos para fazer, estar ali celebrando a Páscoa. Mas vocês já ouviram em algum lugar da Bíblia falando sobre ovo de chocolate? Coelho da Páscoa? Se alguém acreditava nisso até agora, nós vamos contar a verdade. Não é certo? Todo mundo aqui sabe a verdade? Sabe, Não existe coelho, não existe... Até porque o coelho não bota ovo. E não existe ovo de Páscoa na Bíblia. Então nós sabemos e conhecemos qual é a nossa verdadeira Páscoa. E para quem ainda não conhece ou esqueceu, vamos voltar lá. Jesus, eu já falei para vocês, que Jesus celebrou a Páscoa. E eu posso provar para vocês. Jesus, celebrou a Páscoa junto com os seus discípulos. Lá em Lucas, capítulo 22, versículo 7, em diante por ali, Jesus disse assim, desejai muito comer convosco, ou seja, com vocês, esta Páscoa, antes que padeça, ou seja, antes que ele sofresse, E ali, Jesus instituiu a ceia, a nossa Santa Ceia. Então, a gente não precisa só esperar a Páscoa para comemorar. Toda vez que nós vamos cear, trazer à memória aquele momento que Jesus passou, nós estamos celebrando a Páscoa. Amém? E a Páscoa, para a gente poder falar sobre ela, nós temos que voltar um pouquinho lá em Êxodo, Lá em Êxodo vai relatar que existia um povo de Deus. E o povo de Deus era escravo do Egito. Lá tinha Faraó. E Faraó era o líder do povo egípcio. E ele era mau, não gostava do povo de Deus. E Deus, estava preocupado, que ele queria que o povo dele fosse livre. Lá no Egito, o povo de Deus tinha que trabalhar forçado. Eles eram escravos. O que é ser escravo? É trabalhar forçado. Às vezes passar por humilhações, não ter direito a nada. Hoje, quando a gente trabalha, a gente recebe nosso saláriozinho. Graças a Deus, Deus abre a porta e tem o salário da gente. Mas o povo de Deus era escravo. E quando ele era escravo, ele não tinha direito a nada. Mas você acha que o Senhor estava se agradando do povo dele ser escravo lá de Faraó? Não, não e não. E aí, o Senhor escolheu um homem. Deus escolheu, quem sabe? Moisés. Muito bem. O Senhor escolheu Moisés. Moisés foi escolhido. O Senhor foi orientando Moisés como
ele deveria fazer para libertar o povo de Faraó. E o Senhor falou para Moisés tudo o que ele tinha que fazer. Eu acho e tenho certeza que Moisés teve medo de chegar para perto de Faraó e dizer tudo aquilo que o Senhor falou para ele fazer. Ele com certeza deve ter sentido medo de ter que chegar no Faraó, que era o líder máximo naquele momento. Mas ele, temendo ao Senhor e obedecendo ao Senhor, o que ele fez? Foi corajoso e foi lá falar com o Faraó. Faraó, vocês acham que Faraó se agradou disso? Claro que não. Quando ele chegou lá e disse para Faraó que Deus tinha pedido, chamado ele para libertar o povo dele, porque ele queria que o povo saísse de lá para o adorar. Existia uma terra que estava preparada para eles, Canaã, mas Faraó endureceu o coração. E quando Faraó endureceu o coração, o que o Senhor falou que ia fazer? Alguém sabe? Ele ia enviar 10 pragas. Praga é uma coisa ruim. Praga não é nada bom. E aí o Senhor enviou as 10 pragas. A primeira praga foi aquela em que toda a água do Egito se tornava em sangue. Não tinha água para beber, para tomar banho, tudo virou sangue. A segunda era a invasão das rãs. Onde eles iam tinha rã. Pulando para lá, pulando para cá, tinha rã. Levantava o cobertor, tinha rã. Ia tomar banho, tinha rã. Tudo para lugar tinha rã. Imagina. Depois, a terceira, oh meu Deus, eram os piolhos. Só de falar já começa a coçar, né? Era os piolhos. Já pensou? O dia todo coçando a cabeça? Ia todo mundo coçando a cabeça, não tinha como parar, porque passava de um para o outro, não é? A quarta foi a invasão das moscas. A palavra de Deus relata que era tanta mosca que no céu parecia que ficava aquela nuvem escura de tanta mosca que é. Quando a gente encontra uma mosquinha que a gente já fica assim, ó, tá comendo e ela tá por perto, a gente não irrita, gente? Imagina muita. Pois é. E Faraó, depois de chegar até a quarta praga, ele deixou o povo ir? Não. Aí ele endureceu mais ainda o coração e não permitiu que ele saísse. E aí o Senhor falou, então eu vou ter que enviar a quinta praga, que era a morte dos animais. Os animais adoeceram, eles não tinham mais gado, não tinha o que comer, a carninha para comer, não tinha carninha. E aí entrou o desespero, não tendo carninha, ficou difícil, né? Mas Faraó ainda assim endureceu o coração, não deixou o povo ir embora. E aí o Senhor enviou a sexta praga, que foi feridas e úlceras. Já imaginou o seu corpo ficar coçando o dia todo com aquelas feridas e ainda abrir as feridas? Não paravam de coçar? Pois é. Essa praga, ela ainda foi até Faraó. O Faraó ficava se coçando, a família de Faraó, todo mundo. Mas tinha uma coisa, o povo de Deus era obediente. Essas pragas atingiam o povo de Deus? O povo de Deus obediente ficava lá, ó, só observando o que o Senhor ia fazer. Porque quem obedece, o Senhor dá livramento, o Senhor protege, o Senhor guarda. Amém? Veio a sétima praga, que foi chuva de pedras. Já imaginou? Se o granizozinho que começa a cair ali, já começa, né? Faz destruição. Quem tem um carro, se ficar exposto, vai dar problema. Se tem telhado, dependendo, vai quebrar. Então a gente sabe, imagina, todo mundo tendo que esconder. Mesmo assim, escondia, mas o teto ficava todo furado, eu acredito, e ainda machucava as pessoas, né? O Faraó deixou o povo ir? Não houve ir? Não. O coração estava duro de Faraó. Veio a oitava praga, que foi os gafanhotos. Imagina uma porção de gafanhotos. Eles destruíram toda a plantação. Não tendo plantação, não tinha como eles se alimentarem. E aí veio a nona praga, a escuridão. Tudo ficou escuro. Quando acaba a luz, a gente já entra em desespero, porque a gente já vai saindo assim, ó, procurando as coisas, porque a gente não consegue enxergar. Imagina
imagina que naquela época não tinha vela, não tinha luz do celular, não tinha nada. Era tudo no escuro. Tudo ficou escuro. E ficou escuro por 3 dias. Aí Faraó falou assim: meu Deus do céu, esse Deus desse povo é poderoso, mas não vou deixar eles também ir, não. Porque o que nós vamos fazer sem eles aqui como escravos? Como é que nós vamos cuidar das coisas, de casa? Como que nós vamos fazer? E aí, o Senhor enviou a 10ª praga. A 10ª praga, quem sabe, era a morte dos primogênitos. Essa praga, tanto os homens, né, como os animais, o primeiro, o mais velho da família dele, que tinha nascido primeiro, morreria. E aí, para proteger o povo de Deus, Deus queria libertar eles. Faraó estava com o coração endurecido. Não queria deixar o povo de Deus ir para a terra para adorar o Senhor. E aí ele endureceu o coração. Mas o Senhor, que nos livra, que nos guarda, disse ao seu povo: quem cresce em Deus deveria obedecer. E Moisés falou o seguinte: para quem for temente a Deus, obediente, você vai ter que matar um cordeiro. Um cordeiro. Esse cordeiro, o sangue dele, você vai tirar. E o cordeiro, gente, não era qualquer cordeiro. Tinha que ser um cordeiro novinho, o mais bonito que tinha, o mais novinho, até no máximo 1 ano. Ele tinha que ser, o mais lindo de todos, o melhor. E aí o que você tinha que fazer? O que tinha que fazer? Deus falou que tinha que matar o cordeiro. Esse cordeiro, o sangue dele, tinha que ser passado no umbral da porta. E quando o anjo da morte chegasse e visse que a porta, né, o umbral da porta estava com sangue, ele saberia o quê? Que aquela casa era temente ao Senhor. Aquela casa obedecia ao Senhor. E o anjo não mataria ninguém. Só que Faraó acreditou que isso iria acontecer? Não. E aí o que aconteceu? Um desespero total. Porque morreram filhos, pais, morreram animais. E foi um desespero. E o filho de Faraó morreu. Aí Faraó entrou em desespero e viu que realmente o Deus dos hebreus, o nosso Deus, era um Deus poderoso. E aí, desesperado, o que ele falou? Deixa esse povo ir. Esse povo quer adorar o Deus deles, deixa ele ir, porque eles já provocaram muito prejuízo aqui no Egito. E aí Faraó libera o povo para ir. E o povo sai, né, com a liderança de Moisés e caminha. Só que chega um momento que as coisas ficam difíceis. Na frente de Moisés, o que havia? O Mar Vermelho. Como que eles iriam atravessar? Na frente, o mar. Atrás vinha Faraó. Irmãos, imagina a situação. Moisés ali na frente, sabendo que o Senhor estava com ele. Mas eu acredito que fisicamente Moisés falou: é impossível, vamos perecer agora. E agora, Senhor? Nós saímos de lá e agora nós vamos morrer aqui. Irmão, eu não sei qual é o seu problema, não sei o mar que está na sua frente, eu não sei se é algo que seja do seu trabalho, não sei se é da sua saúde, eu não sei qual é o mar que você precisa atravessar nesta noite. É impossível aos seus olhos, você não sabe nem por onde começar, como Moisés, eu acho que quando viu aquele mar não sabia por onde ir, não tinha o que fazer, mas o Senhor, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, entrou com providência. Naquele momento, o Senhor disse a Moisés para ele tocar naquelas árvores. Moisés toca nas árvores e o mar se abre. E o povo
povo de Deus começa a passar por naquela terra, sem uma gota d'água, irmãos, molhando ele. A Bíblia é bem clara e diz que eles passaram com pés enxutos, secos, não molhados, irmãos. De um lado, eu imagino que se eles estivessem passando, vendo aquela parede, aquele paredão de água, provavelmente os peixes eles podiam ver, talvez não estavam acreditando no que estava acontecendo, mas o Senhor abriu aquele mar. O Senhor é o mesmo que está aqui hoje. Ele pode abrir o mar que está na sua vida, da dificuldade, do problema, e você pode passar e vai do outro lado cantar o hino da vitória, como o povo de Deus cantou. E o povo passou. Glória a Deus. Deus deu livramento. Mas quando eles pensam que estão no meio do caminho para chegar, eles avistam Faraó. Faraó não ficou contente. Quando eles foram embora, Faraó logo mandou quem? O exército deles atrás do povo de Deus. Mas será que eles iam conseguir pegar? Deus estava protegendo. Se você, criança, obedecer, por mais difícil que esteja a situação, o Senhor está te protegendo. Te protegendo na escola, te protegendo no caminho, indo para a escola e voltando. Lá na pracinha onde você está brincando, o Senhor te dá livramento, como deu ao povo de Israel. E quando esse povo está no meio, já chegando, terminando, Faraó se aproxima do povo. Nosso Deus, mais uma vez, entra com providência. O mar se fecha e todo aquele exército morre ali afogado. Amém? E o povo do Senhor cantou vitória. O povo do Senhor glorificou a Deus pelo livramento que Ele deu. Quando passou, eles começaram a comemorar a Páscoa, que era a libertação do povo deles, né? Porque Deus tinha libertado eles. Por isso que Jesus disse que ele, né, comemorava essa Páscoa. Quando Jesus rememorava, ele cresceu, se cumpriu a promessa, o Senhor nasceu e ele foi crescendo. E com isso ele celebrava a Páscoa, porque era a libertação do povo de Deus das garras do Egito. Pois bem, quando se aproximou, né, Jesus aqui, ele estava com seus discípulos, como é relatado lá em Lucas, capítulo 22. Eles estavam sentados, comemorando. Ele pede para providenciar tudo para a Páscoa. Ele estava ali celebrando. Naquela noite, o Senhor seria traído por um dos seus discípulos. Judas traiu Jesus. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E ele traiu ele com o quê? Com um beijo. Às vezes você está com alguém que diz ser seu amigo, que diz que vai te ajudar, que às vezes diz para você: olha, não tem problema fazer isso, sou seu amigo. E na hora que as coisas acontecem, ele sai fora e deixa você sozinho. Nós temos que saber que o nosso maior amigo é Deus. O nosso maior amigo é Jesus. Ele não nos engana, ele não nos abandona. Deus não nos deixa em furada. O Senhor te protege, o Senhor te guarda. O Senhor Jesus te dá discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Se você estiver em alguma situação e você não souber, meu Deus, o que eu vou fazer? Você faz duas perguntas. Se Deus estivesse aqui, eu poderia fazer? Se Deus estivesse aqui do meu ladinho, Jesus, eu faria isso? Eu falaria isso? Eu pegaria isso de alguém? Segundo, se meu pai e minha mãe estivessem aqui, pai e mãe na vida da gente é uma proteção, é uma pessoa do Senhor escolheu para nos ensinar e para nos guiar. Então, o primeiro mandamento que tem para vocês é honrar pai e mãe, obedecer.
Às vezes fica difícil, vocês não querem. Mas para vocês irem bem na vida de vocês, vocês precisam obedecer o pai e a mãe. E aí Jesus estava ali, nessa última celebração da Páscoa. E Jesus, naquele momento que foi traído, pegaram, os soldados e levaram Jesus. Levaram ele para onde? Para ele ser o quê? Crucificado. O nosso Deus, o nosso Jesus, aqui eu coloquei assim, mas o nosso Jesus, ele passou por muitos momentos. Se você for parar agora, fechar os seus olhos e começar a ver, a imaginar o que o Senhor Jesus passou para que eu e você estivéssemos aqui hoje, agora. Glória a Deus. O nosso Deus foi insultado, foi humilhado, foi caçoado, riram, maltrataram, suas roupas foram rasgadas, ele recebeu, colocaram nele uma coroa de espinhos. Pare e pensa no que o Senhor passou por mim e por você, para que hoje você pudesse estar direito à vida eterna. O nosso Deus, ele não pecou, como um cordeiro, igual criança, aquele cordeiro, sem defeito, sem pecado, sem nada de errado que ele tinha feito. O nosso Deus foi levado para ser morto numa cruz, com todo o requinte de crueldade que eles podiam naquela época. Colocaram ele no madeiro, o peso dele, conforme ele colocou, o peso forçava o corpo dele para baixo, e os pregos, como entraram na mão, nos pés dele, não suportava aquele peso, e a dor, segundo os estudiosos, é muito forte. É dolorido. Você vê, às vezes você vê em filme, você tem uma imaginação, mas o nosso Deus morreu por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. O nosso Deus foi preso, foi pregado numa cruz, sem pecado. Eu pego, eu faço coisas que às vezes eu não gostaria de fazer, porque eu sou humana. Tem meus erros, meus defeitos, mas ele não. Ele não tinha erro, ele não tinha defeito, ele não tinha pecado algum. E ele foi colocado numa cruz para poder me salvar, para poder te salvar. O sangue dele foi vertido na cruz do Calvário por nós. Então, se hoje você pode relembrar, rememorar, fecha os seus olhos e pensa. Fala com o Senhor agora. Senhor, muito obrigada. Obrigada, Senhor Jesus, porque tu enviou o teu único filho. Eu não daria o meu, você que é mãe também não daria o seu, mas Deus enviou o seu único filho para sentir aqui na terra tudo que você sentimos. Ele passou. Só que eu não aguentaria, você não aguentaria, mas ele, filho de Deus, ele aguentou por mim e aguentou por você. Mas ao terceiro dia, a morte não venceu Jesus. A morte não venceu. Ele foi crucificado, foi morto e foi colocado num túmulo. Foi colocado num túmulo. E ali, o Senhor, as pessoas que não acreditaram, achavam colocaram guardas na porta, porque não acreditaram naquilo que tinha dito, que o Senhor ressuscitaria. Ele venceria a morte. O inimigo não conseguiria vencer. Ele não sairia daquele lugar do jeito que as pessoas achavam, que o inimigo queria. Mas ao terceiro
terceiro dia, cumpre aquilo que o Senhor falou que aconteceu. Aleluia! Passam-se 2 dias, 3 dias, no terceiro dia, foram procurar ele. E ele não estava mais lá. Ele não estava, ele venceu a morte. O nosso Deus venceu a morte para me dar vida, para te dar vida. Só Deus poderia ter feito por mim e por você um ato tão grande de amor. E hoje nós estamos aqui rememorando todo esse sacrifício que foi por mim, que foi por você, que foi por vocês, criança, cada uma de vocês. Então pare e pense nesse momento. Eu gostaria de falar muito mais em detalhes tudo que aconteceu acerca das pragas, porque a mesma quantidade, o que significava. Mas eu quero te dizer hoje, nessa noite, pense somente em todo o sacrifício que o nosso Jesus passou. Pensa e agradeça ao Senhor, porque Ele te deu uma passagem direta para o céu. Ele te deu livre acesso ao céu. Você não precisa fazer sacrifício nenhum. Ele já fez o sacrifício. Ele já foi o sacrifício. E hoje você está aqui para a honra e glória do nome do Senhor, porque você tem fé e sabe e acredita no poder de Deus, que aquilo que Ele fala, Ele cumpre. E não pense que você está esquecido, porque não está. O Senhor está te dizendo, por maior que seja o mar vermelho na sua frente, Ele vai te dar vitória. Ele está com você. E nessa noite eu quero te convidar, se você ainda não é crente, não aceitou Jesus, criança, aceita Jesus. Criança, para você ter direito ao céu, você tem que levantar a sua mão. Ninguém vai chegar ao céu se você não confessar. Levantar sua mão e dizer assim: Senhor, eu te aceito. Faça morada no meu coração. Senhor, eu confio em Ti. Por mais que venham as dificuldades na escola, com os amigos, na nossa vida, irmãos, mas o Senhor está contigo. O mundo, quando eles estão desesperados, não tem a quem recorrer. Nós, quando temos um problema, nós temos a quem recorrer. Nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus que cura, salva, liberta, abre porta, fecha porta quando necessário, mas Ele te dá a vitória. E se você ainda hoje não aceitou esse Jesus, eu quero te convidar. Coloque a mão na sua consciência e pense: Ele entregou o único filho dele por mim e por você. Se você, nesse momento, quiser aceitar esse Jesus, que vai te ajudar, que vai cuidar de você, que vai te livrar, que vai te guardar, Ele está aqui. É só você levantar a sua mão com um ato de amor. Senhor, eu te confesso, Tu é o Deus da minha vida e eu te aceito. Se você quer fazer essa decisão, tomar essa decisão, vem aqui, nós vamos orar por você. Se você não quer, pode ficar no seu lugar, mas levante a sua mão. Diga ao Senhor: Senhor, eu te aceito. Senhor, eu te recebo na minha vida e faça dela agora morada. Toma conta, guarda, me livra, dirige a minha vida. Se você quer, vem até aqui, nós vamos orar por você. Criança, não esqueça, criança aceita Jesus. Todas as crianças aqui já aceitaram Jesus? Não é falar assim: eu aceito, eu vou na igreja, hoje eu vou no culto. Não é assim. A palavra de Deus diz que para você ter direito ao céu, você tem que confessar com a sua boca, com o seu gesto: eu te aceito, eu te recebo, Jesus. Se você ainda não aceitou, criança, vem aqui que a gente vai orar. Agora, se todos já têm Deus como seu Salvador, que o Senhor possa abençoar. Continua abençoando. E que nós possamos, que toda vez que a gente pegar um pão
possamos lembrar, foi por mim, foi por você todo aquele sacrifício, foi o ato maior, a maior prova de amor que a gente podia ter, foi a morte de Jesus naquela cruz. Então, criança, lembra, Deus enviou o seu único filho para salvar você. Então, quando alguém te chamar para fazer algo de errado, lembre do grande amor de Deus com a sua vida, e Deus vai te dar livramento, Deus vai te abençoar, e você será feliz. Seus dias aumentarão, vocês serão prósperos, serão felizes. Eu agradeço a minha rica oportunidade, e que se alguém ainda não se decidiu para Jesus, que possa ter uma outra oportunidade. Amém? Eu agradeço.